Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez 11 de janeiro, domingão, galera. Tô gravando atrasadíssimo, mas ainda assim vou gravar pra vocês, são agora 5 horas da tarde. Então esses dois primeiros jogos aqui, Magic, Pelicans, Grizzlies e Nets, eu não vou operar, apenas os jogos da noite, tá? Vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever, vai ter uma odd 7 pra vocês aqui no primeiro link fixado aqui do vídeo, tá? Pra vocês pegarem. Então vamos pra análise, galera. Portland Knicks, né, eu tenho que destacar uma parada para vocês, que a equipe do Portland está invicta no ano de 2026. São 5 jogos, 5 vitórias. Eles estão bem descansados, no sentido de que eles estão jogando em casa há 3 jogos consecutivos, né, e isso importa bastante, porque eles não estão viajando e tudo mais. A equipe dos Knicks, eu destaco que está numa sequência muito ruim. Acho que, assim, a sua pior, né, dos últimos 5 jogos, 4 derrotas aí. E agora vai jogar também novamente fora de casa, né? Fora de casa eles estão numa campanha ruim também de 3 derrotas seguidas, tá? Bom, eu tenho que destacar uma coisa pra vocês, que quando você pega um time num momento pior e um time num momento melhor, fica muito fácil, né, da gente pelo menos ver quem que está numa fase melhor, que é a equipe do Portland, né? Como eu disse, a equipe dos Knicks vem aí de uma sequência de derrotas e a equipe do Portland não perdeu ainda nesse ano de 2026. Além disso, eles jogam em casa, né? E além disso, eles terão um retorno hoje de Jrue Holiday, né? Que é um excelente amador, um cara que já foi campeão da NBA e tudo mais. Então, o que me agrada nesse primeiro momento é o handicap, né? Da equipe do Portland. Pode ser que eles até percam esse jogo, sim, mas eu acho que no mínimo eles cumprem o handicap na margem de segurança. Então, assim, para mim é um contexto perfeito, cara, né? Eles não jogam fora de casa. Tem 3 jogos, então não estão acumulados com aquele desgaste de viagem. Vem de 5 vitórias seguidas, não perdeu no ano, enquanto a equipe dos Knicks são 3 derrotas seguidas jogando fora de casa, né, e uma sequência bem negativa aí nos últimos 6 jogos, 5 derrotas. Então eu vou pegar um handicap a favor do Portland neste jogo aqui. Próximo jogo, Raptors e Sixers, né, e aí saiu a notícia que o Joel Embiid não joga, né. Porém, cara, a gente viu ali que o Poeltl e o Barrett estão fora também, e o Scott Barnes e o Brandon Ingram questionáveis, né, com possíveis lesões. Cara, não sei quem vence essa partida, né? Nada me agrada aqui. Eu acho que uma vitória dos Sixers aqui, num primeiro momento, até faz um pouco mais de sentido. Acho que chega mais inteiro, assim. Mas eu acho que tem um palpite que a gente tem que pegar, que é o PRA, pontos, rebotes e assistências do Tyrese Maxey, né? Principalmente quando o Embiid não joga. Quando a gente tem a certeza que o Embiid não joga, ele chama muita responsabilidade, né? Ele realmente assim comanda o ataque, a maioria dos arremessos é ele que tenta, todas as jogadas ofensivas passa pela mão dele. Então nesse jogo em específico eu não vou pegar quem que vai vencer, eu vou pegar os pontos, rebotes e assistências do jogador Tyrese Maxey, né, que é o point guard aí da equipe de Filadélfia, tá? Então galera, vamos aqui para o próximo jogo, OKC Heat, cara, a equipe do Heat que ontem tomou uma sabugada sinistra, né? Vem de back-to-back, jogou muito mal contra a equipe dos Pacers. Eu destaco aqui, cara, o tanto de bola tripla, né? A equipe do Heat converteu 4 bolas triplas, enquanto a equipe do Pacers converteu 17, né? Então a gente tá falando de um gap aí de 13 bolas triplas a mais, né? E isso são muitos pontos, né? Quando você fala 13 vezes 3, você tá falando de 39 pontos a mais apenas em um fundamento, né? Que é a bola tripla. Então, quando você converte 4 de 30 tentadas, né, um aproveitamento de 13%, aí fica muito difícil. Então, eu não consigo ir a favor dessa equipe do Miami, né, apesar de Dalererro ter voltado, pode ser que ele fique de fora hoje de novo, mas o fato é que a equipe do OKC, jogando em casa, é o melhor mandante da NBA, tá? São os atuais campeões da NBA também, mas são 18 vitórias, 3 derrotas apenas, então eu vou com a vitória do OKC, pontos do OKC, tudo favorável ao OKC aqui pra mim. Não tem muito sentido, a odd está até esmagada, então não tem muito que a gente aproveitar desse jogo. Ao contrário desse próximo jogo entre Denver Nuggets e Milwaukee Bucks, que eu acho que vai ter muita oportunidade, isso porque a equipe dos Nuggets está desfalcada de seus 2 pivôs, que é o Jokic e o Valanciunas, e eles têm um garrafão muito forte ali com o Giannis Antetokounmpo, né? Então, assim, a equipe do Nuggets vai jogar sem 2 titulares, né? Que é o Cameron Johnson e o Nikola Jokic. O Jamal Murray é questionável, né, para a partida. Porém, cara, pelo fator da equipe do Nuggets vir bem baleada nos rebotes aqui, né, no garrafão, eu acho que vai abrir uma lacuna para o Giannis e para o Myles Turner, assim, jogar muito, né, tem, no mínimo pontos de segunda chance, vai conseguir enterrar e tudo mais. Então
no primeiro momento me agrada mais essa vitória da equipe do Milwaukee Bucks. E claro que os pontos do Giannis Antetokounmpo, né, cara? Eu acho que o Giannis, sem ter o Jokic para enfrentar e sem o Valanciunas, que é o segundo pivô, eu acho que o Giannis tem tudo para usar e abusar desse garrafão, né? No primeiro momento a leitura que eu tenho é essa. Tá lembrando que a equipe dos Bucks, cara, é uma equipe que assim começou mal a temporada, mas tá começando a dar liga, né? Tá começando a engrenar, os jogadores estão ficando mais saudáveis, assim. Então eu sinto que hoje, né, a equipe dos Bucks está jogando um basquete melhor que a equipe dos Nuggets. Isso porque a equipe dos Nuggets está lidando com muitas lesões, né? Se não tivesse construído uma vantagem tão grande, né, um bom número de vitórias com o Jokic ali, eles estariam sofrendo nessa temporada, mas é o que é. Então eu vou com a vitória dos Bucks e pontos do Giannis Antetokounmpo. Lembrando, tá, galera, todos esses palpites você consegue fazer na BravoBet, nossa casa de aposta parceira, linhas de jogadores, Moneyline, todas as operações você consegue fazer, saque, depósito via Pix, bem tranquilo. Link para você criar sua conta tá na descrição ou através dos comentários, tá? Vamos pro próximo jogo, Phoenix Suns e Washington Wizards, né? O Trae Young parece que ainda não vai estrear. Cara, a equipe do Suns, dentro de casa, tá jogando muito bem, um time muito cascudo, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Última vez que Suns e Wizards enfrentou, a equipe do Suns ganhou por 14 pontos de diferença. A equipe do Wizards perdeu seu principal jogador, né, pelo menos em pontos de média por jogo, que é o CJ McCollum. Corey Kispert, que era o cara da rotação, também saiu fora. Então, assim, você perde o seu principal armador, que é o CJ McCollum, né, o cara que chegou a fazer 50 pontos, né, nessa temporada, em determinado jogo. Né, enfim, e aí você traz o Trae Young que nem tá jogando, então é como se você tivesse só perdido uma força ofensiva. Você só enfraqueceu o time, você não reforçou. E você pega esse time do Phoenix Suns, que é um time completamente assim, operário, um time que trabalha duro. Você tem Dillon Brooks, Devin Booker, Mark Williams, Royce O'Neal. Cara, eu não tenho dúvida aqui. Pra mim é Phoenix Suns, né? Eu não vejo o Phoenix Suns perdendo esse jogo, não. Então, mesmo caso do OKC. São duas odds baixas, mas que o certo é eles vencerem. Então, não tem muito aqui que a gente ficar rendendo, tá? Próximo jogo, Golden State Warriors e Atlanta Hawks. A equipe do Atlanta a gente não sabe se o Riza Shea e o Kristaps Porzingis joga. Porém, cara, eu tenho que ressaltar que é um jogo que, na minha opinião, pode sim ter zebra, tá? Se tem alguma zebra dessa rodada, eu acredito que pode ser a equipe do Atlanta, que está jogando muito bem desde a saída do Trae Young, né? A saída que eu digo, a saída oficial, né? Antes estava tendo apenas rumores e tal. Ganhou todos esses jogos assim por mais de 15, né, de frente. A equipe do Golden State é uma equipe que também está jogando bem, né, principalmente dentro de casa, mas ainda assim depende muito de atuações individuais, como do Stephen Curry, às vezes o Butler ali. E a equipe do Atlanta, cara, é uma equipe que assim, é uma equipe de transição rápida, é uma equipe que você... pode ser que o CJ McCollum estreie hoje, tá, galera? Eu não vou confirmar porque eu não tenho certeza, porque pode ser que seja Game Time Decision, tá? Na hora do jogo ali eles decidem, mas... Num primeiro momento eu gostaria de pegar o handicap da equipe do Atlanta. Eu acho que é uma equipe que está jogando muito limpo. Vai conseguir o Dyson Daniels marcar o Stephen Curry. Então esse jogo aqui eu vou querer trabalhar handicap da equipe do Atlanta, né? Acho que é o limite assim. E eu vou querer pegar assistências do Stephen Curry. Por quê? Porque eu acho que o Curry vai ser muito bem marcado esse jogo. E eu acho que ele vem para dar assistências. Eu não acho que ele vai vir tanto para pontuar. A não sei que ele esteja inspirado nas bolas triplas, mas no primeiro momento eu tô vendo o Curry jogando muito pro time. Inclusive nesse último jogo aqui do Golden State, né, que foi ontem contra a equipe dos Kings, ele chegou até mesmo a marcar um duplo-duplo. Né, ele atingiu a marca de 10 assistências. Então a gente está vendo o Curry pontuando, a gente está vendo o Curry, né, sendo o exímio arremessador das bolas triplas, porém a gente está vendo um Stephen Curry servindo os companheiros de time. Então eu gostaria de pegar a linha limite das assistências do Curry aqui, porque ele sendo meio marcado, a minha leitura no primeiro momento que eu acredito é que ele vai passar mais a bola em vez de buscar mais pontuar, tá? Principalmente o Dyson Daniels, né, que é o principal armador hoje da equipe dos Hawks, né, com a saída do Trae Young. Ele é um cara que defende muito bem, inclusive é o recordista hoje da NBA em roubos de bola, tá? Então vamos nessa leitura, tá bom, galera? Último jogo pra gente finalizar é Kings e Rockets. A gente não vai ter nenhum jogo agora essa madrugada. E lembrando que todos os melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, tá, galera? O grupo VIP de esportes americanos. Trabalho NBA, todos os mercados de basquete, também do college, futebol americano, NFL, que tá rolando agora playoffs, né? Inclusive tem um vídeo de análise de graça para vocês aqui no canal.
né? Ontem foi um dia maravilhoso, acertamos as dois times que venceram, né? Los Angeles Rams e Chicago Bears. Hoje agora tem mais 3 confrontos, enfim. Vai ter dica gratuita lá no grupo gratuito, né? Se você não quiser entrar no VIP, tem um grupo gratuito também, né? O link está na descrição nos comentários. Então é isso aí, vamos que vamos. Bom, último jogo, Kings e Rockets, cara. Eu acho que esse jogo aqui não tem muito como fugir, né? A equipe dos Kings está jogando muito mal. São 8 derrotas nos últimos 10 jogos. Eu acho que a única coisa que destaca, assim, é a dependência do Rockets no Kevin Durant, né, cara? A equipe dos Rockets estava com esse jogo ganho aqui contra o Blazers. E aí o Durant saiu e eles perderam uma vantagem de, tipo assim, né, mais de 10 pontos. Então, uma equipe muito dependente ainda ali dos seus jogadores. Eu destaco ainda que no último jogo rolou uma zebra absurda, né? A equipe dos Kings acabou ganhando dos Rockets na prorrogação. E a gente não sabe ainda se o Sengun vai jogar esse jogo. Agora, cara, eu tenho que pegar um palpite aqui que bateu no último jogo, que as equipes se enfrentaram. Vem batendo nos jogos mais recentes, que é o PRA, pontos, rebotes e assistências, do Amen Thompson, tá? Inclusive eu acho que ele vai dar muita assistência nesse jogo. Primeiro porque a defesa dos Kings é muito ruim, tipo, e quando eu falo muito ruim mesmo, é uma das piores da NBA, uma das 10 piores, assim. E o Rockets, cara, é uma equipe que, assim, não trabalha tanto a rotação, né? Principalmente porque o Fred VanVleet, que é o armador, né, titular, assim, ele tá lesionado. Então o Amen Thompson, cara, todo jogo ele tá jogando mais de 40 minutos. Né? Então é aquele cara que eu gosto, porque eu confio, porque ele vai passar muito tempo em quadra. Então, assim, é um cara que tem um físico privilegiado, é jovem também. Então, no primeiro momento, eu gostaria de pegar a vitória do Rockets. E eu vou pegar o ponto de rebote e assistência PRA do Amen Thompson, né? Que é o ponto guard hoje aí da equipe de Houston, fechou? Lembrando que vai ter um mod 7 para vocês no link fixado aí, tá, galera? Vamos que vamos. Rodada hoje promete, valeu.